boa tarde. Estamos aqui começando mais uma live pelo Educo. Agora sempre aos sábados. A gente tá com esse novo dia e horário, né? Sempre nos encontramos aqui ao vivo, aos sábados, às 15 horas. E hoje a gente vai receber uma pedagoga, Geisa, que eu acho que já está por aqui. Vou aguardar só a solicitação dela para a gente começar. Geisa é pedagoga e mãe de Luísa, e ela vai dar algumas dicas pra gente de atividades para fazer nesse período que a gente está passando, em que os pais estão mais presentes na educação dos filhos. Ela vai dar algumas dicas práticas de algumas atividades para fazer em casa, e ela vai dar algumas dicas, por exemplo, de como auxiliar o filho a usar tesoura, melhorar a coordenação motora. Ela vai dar algumas dicas bem legais pra gente, de coisas que ela sabe porque é pedagoga e que ela coloca em prática porque é mãe de Luísa. E aí, antes de ela entrar aqui e fazer a solicitação para participar, Geisa, quando você entra, tem a opção, né? Aparece participar deste ao vivo, é só clicar, que aí eu vou aceitar a tua participação e a gente começa a conversa. Antes de a gente começar efetivamente essa conversa com Geisa, eu queria dar aqueles recados básicos para vocês que eu costumo dar antes de a gente começar as conversas aqui nas lives do Educo. A gente tem uma série de conteúdos que estão disponibilizados aqui no perfil. Então, no próprio Instagram, no feed, vocês conseguem encontrar as lives que já passaram e outros conteúdos que a gente prepara com muito, muito carinho para vocês. A gente pensa em cada tema, quem é o melhor especialista para falar sobre aquilo. E esses especialistas se colocam à disposição para conversar com a gente, e todo esse conteúdo está disponível aqui no feed, no YouTube, no nosso site. O feed vocês já sabem, aqui mesmo no Instagram, mas para acessar o site, para acessar o YouTube, basta vocês clicarem no Linktree da bio, que tem, enfim, que leva vocês para essas outras plataformas. E lá também, no link da bio, tem um link para vocês irem para um produto muito especial, também pensado pelo Educo, que é o curso Educo para pais e mães de crianças na primeiríssima infância, que é esse período tão importante de 0 a 3 anos, onde acontecem 90% das conexões cerebrais das crianças acontecem nesse período. E a gente juntou aí um time de 12 profissionais, aliás, 11 profissionais, são 12 aulas, porque uma profissional faz 2 aulas. São 11 profissionais com 12 aulas incríveis sobre assuntos que vocês vão amar. Fala de alimentação, fala de educação, como escolher a escola, fala de autoestima da criança, fala de parentalidade consciente. Tem uma aula para cada um desses módulos. Tem um Bruninho com musicalidade na infância e brincadeiras. Tem Dani Teixeira falando de tecnologia e consumismo na infância. Enfim, são assuntos muito importantes com profissionais muito qualificados para falar sobre esses assuntos, e isso está no curso do Educo, que vocês conseguem acessar, dar uma olhada em todos os detalhes do curso, quem são esses profissionais, quais são essas aulas, todos os detalhes estão disponibilizados se vocês acessarem pelo link que está aí na bio do Instagram. E eu continuo aguardando Geisa, eu não sei se ela já está por aqui, se ela conseguiu. Ah, conseguiu sim. Ela já mandou, deixa eu só aceitar. Vai só conectar com ela aqui agora e a gente vai começar a conversa com Geisa Lima, que é pedagoga, mãe de Luísa, vai dar dicas pra gente. Oi, Geisa! Eu tô só na parede. Oi, Aninha. Tudo bom? Tudo bom, né? É uma conversa. Tu é no retorno para áudio? Tá muito baixinho. Tá. Se tiver ruim, o áudio assim. Mas tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tá bem. Eu te chamei para o Educo voltado às mães da criança. Tem um foco hoje na infância. E quando eu vi as atividades, mostrar essas ideias. É muito. Isso que tá dando certo. Eu posso fazer.
Certo. Vou fazer Só um isso, minutinho. eu vou colocar tanto pra ver se isso. Tá. Vou sair também aqui. Pegar o meu. Só um minuto. Ok. É a primeira vez que dá esse problema. Então, Só um minutinho, Aninha. claro. Vê se tá melhor agora. Eu acho que tá. Pelo Pra menos mim também tá. pra mim melhorou. Eu não sei como é que tá aí pra vocês. Se vocês puderem dizer também como é que tá pra vocês que estão ouvindo aí, eu agradeço. E aí a gente começa agora a nossa conversa. Geisa, queria começar com você se apresentando um pouquinho pra gente, contando um pouquinho da tua trajetória, da tua formação e também da tua história com Luísa, como é que você começou a fazer essas atividades, se foi muito por conta desse período que a gente está vivendo, ou se você já vinha fazendo isso antes. Certo. Na verdade, eu sou formada em pedagogia, tenho formação em pedagogia e administração. Não atuo em sala de aula, mas comecei realmente a fazer as atividades. Não foi por conta da quarentena, já vinha fazendo com ela bem antes, né? Só que comecei a apostar realmente o dia a dia, nosso dia a dia, mais por conta da quarentena. Porque assim, eu trabalho o dia inteiro. Então, por trabalhar o dia inteiro, eu fico muito afastada dela. Então, assim, a gente não tem tanta possibilidade de ficar junta fazendo. Ainda tá fazendo eco ou não? Perfeito. Acho que não, acho que estava um pouquinho na minha, mas aí como você está falando, tá tranquilo. Ok. E aí foi assim, vinha fazendo, mas agora nessa quarentena, como eu tô 24 horas ao lado dela, aí agora realmente tá tendo que. Tô aproveitando esse tempinho que a gente tá junta. Ótimo. E aí eu fico acompanhando suas postagens e as pessoas gostam muito, né? Porque estão carentes de sugestões mesmo de atividade, porque não sabe por onde começar. E aí você sente que tem essa demanda mesmo hoje por isso, as pessoas têm te dado esse retorno também em relação ao que tem. Com certeza. Muita gente tem me procurado, pedindo para postar. Até foi sugestão até de uma amiga, a Camila, que acho que ela tá aí na live também, de estar postando no meu Instagram, porque eu estava postando apenas nos stories. Aí comecei a postar realmente no feed para ficar algo mais organizado e para poder procurar com mais facilidade as atividades. Aí posto fotos, vídeos, tudo que eu posso para deixar mais claro para as pessoas entenderem. Eu acho que até com o vídeo até fica bem mais tranquilo para as pessoas entenderem como é feito, sabe? Sim. E eu vi aqui que Camila colocou que está sim, por aqui. E aí, Geisa, eu queria que tu me dissesse um pouquinho como é que tem sido esse desafio para você de estar em casa, trabalhando e com sua filha em casa, que é o desafio que todos os pais estão passando. Quais são as principais dificuldades e as principais delícias também desse período? É verdade. É complicado porque, assim, além de eu estou home office, então eu tenho que estar o tempo inteiro integral no trabalho, né, às 8 horas diárias de trabalho.
ao mesmo tempo tenho que conciliar com ela, conciliar com a rotina de casa, comida. Então, assim, é complicado. Dizer que é fácil, não é. Não é mesmo. Mas, assim, a gente vai levando, principalmente porque meu marido é professor, então ele fica dando aula, ele dá aula online. Então, não tem como ficar com ela em hipótese alguma. É bem complicado, é o dia todo dando aula, né? Então, tenho que ficar com ela. Então, assim, eu acho que não só eu, mas muita gente está passando por isso também. Ter que estar trabalhando home office, ter que cuidar de casa, ter que cuidar de fazer comida, cuidar de filhos. É bem complicadinho. Mas a gente segue e eu tô amando a experiência. Por mais cansativa que seja, eu tô amando, porque é uma possibilidade que eu não tinha de estar com ela. E agora eu estou com ela o dia todo. E vendo o crescimento dela, é muito gostoso, é maravilhoso. E o pós, Geisa, o que é que você acha que vai ter de maior benefício de ter passado esse tempo juntos? Como é que você vê a vida depois desse período que a gente está passando agora? Bom, para mim está sendo muito bom e eu sei que vai ter a parte ruim também da história, que vai ser como essas crianças vão estar levando isso à frente. A gente está criando crianças que não vai poder abraçar, que não está podendo beijar. Esse distanciamento vai ser complicado. Por exemplo, o retorno, Luísa ela está no maternal 2, ela estuda, então esse retorno das aulas vai ser complicado, porque ela me cobra todos os dias, quer ir para a escola, quer ir para a escola, cadê mamãe, o vírus foi embora? O vírus, todos os dias eu escuto essa frase, mamãe, o vírus já foi embora? Então, assim, é dolorido para mim, é dolorido para ela também, sabe? Essa quarentena já me fez chorar um bocado, ela já me fez chorar um bocado, porque ela sente saudade, só que assim, ela não sabe expressar o que ela tá sentindo. Já chegou para mim, assim, a gente viu vídeos das professoras da escola mandando vídeo para os alunos e tal, e ela sentiu saudade, só que ela não sabe explicar. E ela faz aquela cara triste, assim, fica com aquela cara para baixo e você sente, sabe? Isso dói tanto. É bem complicado, sabe? Mas a gente leva. Geisa, eu vou aproveitar essa tua fala para mostrar a atividade que você fez que trabalha as emoções, né? E aí eu vou colocar Certo. as imagens aqui e queria que tu comentasse um pouquinho e como é que a gente pode trabalhar isso em casa em relação a essa questão das emoções. Eita, a que eu tô aqui é a do São João. É a última que tá. Eu vou buscar a das Certo. emoções. Então vamos deixar Certo. essa das emoções para já já, porque eu não sei porque a imagem não tá aparecendo aqui no meu rolo da câmera. E aí eu vou tentar baixar de novo para colocar aqui. Ok. Mas as do São João já estão disponíveis aqui. Então vamos falando das atividades Ótimo. do São João, depois a gente volta Vamos. para das emoções. Tranquilo. Essa aqui, como é que seria a atividade? Bom, essa daí a gente fez um desenhozinho de um milho e coloquei massinha de modelar só naquela partezinha do milho e a criança vai colocar o milho da pipoca na massinha para trabalhar esse movimento aqui de pinça, que é importante para os músculos das mãos, para fortalecer, que vai ser aquela a pega do lápis, toda aquela questão do desenvolvimento, né? Coordenação motora, concentração, tudo isso envolve essa atividade. Parece simples, mas isso para crianças pequenas. Crianças maiores, você pode trabalhar quantidade, pode colocar vários milhos e trabalhar quantidade. Aí bota um carocinho, dois carocinhos, e vai trabalhando de acordo com a idade da criança, né? No caso dessa aqui, que você falou para crianças menores, você indicaria para qual faixa etária? Essa daí é a partir de 2 anos, ou até menos, 1 ano e pouquinho. Agora, sempre com supervisão dos pais, porque milho é pequeno, para a criança colocar na boca é muito fácil, né? Então, assim, a partir de 1 ano e meio, mais ou menos, você já dá para fazer, tranquilo. Para ir pegando o milhozinho e colocando na massinha. Só para trabalhar esse movimento de pinça. E aí a gente tem outra aqui, né? Que também é de São João, uma sugestão também para São João. E aí, enquanto você comenta essa, Geise, eu vou só ir lá buscar as outras imagens, tá? E aí você vai falando dessa por enquanto. Certo. Essa daí foi
Deu uma travada, não foi, Aninha? Eu não sei, porque eu voltei agora. Deu uma travada. Fotos. Eu não sei se o pessoal escutou alguma coisa, mas eu acho que deu uma travada. Em você, ou foi porque eu voltei? Não sei. Foi porque, eu acho que ficou parado desde que você saiu, ficou parado. Ah, meu Deus, desculpa. Eu fui buscar as imagens porque eu achei que, enfim, Não, tranquilo. estavam no rolo de câmera e não estavam. Mas vamos continuar. Essa aí, essa atividade, Tranquilo. essa sugestão. Pronto. Essa foi, eu fiz com arroz colorido, que é bem facinho de fazer. Pega arroz, coloca corante. Se quiser, coloca um pouquinho de álcool, bem pouquinho mesmo. Ou nem coloca, nem precisa colocar. Aí agita, bota no saquinho, agita. Depois coloca numa folhinha, pode ser folha de jornal, qualquer folhinha, só para secar, esperar secar. E coloquei os peixinhos, fiz os peixinhos com papelão. E atrás do peixinho, deixa eu pegar um aqui para mostrar. Atrás do peixinho coloquei um clips, certo? E a varinha de pescar, foi um palito de churrasco, um pedaço de lã e na ponta da lã 2 ímãs. Então vai ser bem fácil e vai trabalhar a coordenação motora. Ó. Vai trabalhar a coordenação motora e concentração. Só para fazer isso. Ai, muito legal. Até eu queria fazer essa, porque eu adoro brincadeira de pescaria, é muito legal. E aí, o que é que trabalha nessa? Você falou aí em coordenação motora. Coordenação motora, concentração. E que depois a criança com certeza vai querer colocar a mãozinha aí no arroz, vai trabalhar o sensorial da criança. Não tem esse que não vai querer colocar, vai. Vai melar, vai sujar, vai. Mas a gente tem que trabalhar, porque tem gente que tem toque. Mas tem que deixar a criança explorar, sabe? E aí, nesse caso, como na sugestão do milho, acho que pode trabalhar também, de repente, para as crianças maiores, a questão de quantidade também, né? Exatamente, a questão da quantidade. Também pode trabalhar dessa forma. Massa. Eu vou voltar lá para ver se eu consigo agora colocar aqui a imagem das emoções. Das emoções. Porque aí você estava falando, né, de que ela, em alguns momentos, expressou tristeza, enfim, e nem sempre consegue dizer Isso. o que é isso. Então, como é que pode trabalhar essa questão a partir dessa atividade? E aí a gente tem essa foto dela. E aqui a atividade, né? Que é com tampinha de garrafa PET, eu acho, né? Explica. Exatamente. Usei papelão. Normalmente, todas as atividades aqui eu tento fazer utilizando material reciclável. Não gosto de estar utilizando material que é difícil de achar, que tem que estar procurando. Não, a gente utiliza tudo com material reciclável e fácil, que normalmente todo mundo tem em casa. Então, utilizei pedaço de papelão, fiz um desenhozinho da boneca. No rostinho da boneca, colei um pedacinho da garrafa, de uma garrafa PET, e as tampinhas de garrafa, colei um pedacinho de emborrachado com as carinhas. Aí fiz carinha triste, feliz, zangado, assustado. E aí ela ia trabalhando o movimento de rosca para colocar a carinha no lugarzinho e trabalhando as emoções. Então, assim, trabalhando as emoções, ela vai entender não só a emoção dela, como também o do outro. Ter mais empatia, respeito pelo outro, vai compreendendo o que o outro está sentindo através das emoções, né? E eu acho muito importante. Tem vários trabalhos referentes a emoções que são bem interessantes. Se as pessoas quiserem fazer, dar uma pesquisada, tem muita coisa legal, muita coisa interessante. Então, ela adorou essa atividade, ela brincou muito, muito. Geisa, você falou aí que gosta muito de usar material reciclado. Para fazer essas atividades de maneira geral, o que é que você precisa mais? Assim, papelão, tem muita atividade que dá para fazer. Qual seria assim, uma listinha de coisas que com esses materiais você papelão consegue fazer? É o melhor amigo. Tá. Papelão é nosso melhor amigo, então a gente tem que ter de todo jeito. Papelão, tampinha de garrafa, rolo de papel, toalha, papel higiênico, tudo esse, palitinhos de picolé, tudo isso a gente pode utilizar. Principalmente, acho que assim, o melhor é o papelão. Papelão a gente faz de tudo com ele. E o ímã, que foi usado na outra atividade lá para pescar o peixinho, como é que você colocou aquele ímã? Ele é de onde? Ímã eu já tinha aqui em casa, por isso que coloquei, certo? Mas
Não é uma coisa que, assim, toda atividade precisa de... Não, são raras as exceções que precisa-se de imã, certo? Mas aqui, por acaso, eu tinha um imã, por isso que eu fiz. O imã de Mas, geladeira. por exemplo, o imã de geladeira, isso, funciona, exatamente, né? Funciona assim. Eu vou colocar aqui uma outra imagem de outra atividade para tu explicar como é que ela funciona. Que é essa aqui, que começa assim, né? E aí, quando você for falando, eu vou colocando as outras etapas. Pronto. Aqui a gente tem muito giz de cera, muito. E esse giz de cera fininho, normalmente ele quebra muito rápido. Qualquer quedinha, quebrou. Então, assim, a gente tem essa alternativa para reaproveitar esses lápis quebrados. Então, a gente pode pegar forminhas de empada, forminhas de gelo. De gelo não, porque vai ter que ir para forno, certo? Mas essa forminha de silicone, por exemplo. Você pode misturar as cores também para fazer um giz de cera único, diferente, que ninguém tem. E bota no forno normal, 10 minutinhos, só para ele derreter. Tirou do forno, ou bota na geladeira no congelador, ou espera esfriar por conta própria, e depois ele solta e ele fica dessa forma. E aí, como é que ela participa dessa construção? Como é que ela participa, enfim, dessas etapas? Pronto, nesse caso aí, dessa atividade, ela me ajudou a pegar todos e dividiu por cores. Então, a gente foi separando por cores. Então, eu quero só os vermelhos. Aí ela separava só os vermelhos. Eu quero os amarelos. Ela separava os amarelos. Então, já vai trabalhando cores. No caso de Luísa gosta muito de inserir também cores em inglês. Então, a gente vai, mamãe, me dê o yellow. Aí ela vai, pega o yellow. É mais ou menos dessa forma. E aí a gente consegue também trabalhar as cores aí. Uma coisa tão simples que é uma dica que você também consegue trabalhar dessa forma. E é legal porque você consegue adaptar para o que a criança está trabalhando naquele momento, né? Exato. Se Luísa gosta disso de inglês, está trabalhando isso, você coloca essa questão dentro da atividade. E aí, se enfim, em outra casa for ser feito isso, se a criança estiver trabalhando outras questões, isso também pode ser usado para atividade. Pode sim. Agregar. Exato, exatamente. Eu acho muito importante pegar exatamente esse gancho, Aninha, de a criança gosta de quê? Que você precisa conhecer a sua criança, saber o que é que ela gosta de brincar, qual é a atividade que ela curte, para você poder trabalhar, explorar isso. Por exemplo, unanimidade entre as crianças. É brincadeira de água e tinta. É unânime. Todas as crianças gostam muito de água, brincar com água e com tinta. Tinta é show. Não tem como errar. Então, assim, vai começar... Agora, assim, para iniciar, uma pessoa que quer iniciar nunca fez atividade, tem todo um preparo. Por incrível que pareça, não é simplesmente fazer por fazer. Porque você tem que saber o motivo que você está fazendo aquela atividade. O que é que você está trabalhando, o que é que você deseja trabalhar. Primeiro, você precisa, em primeiro lugar de tudo, se preparar. Então, assim, não adianta você pegar uma atividade e jogar para a criança de qualquer forma. Porque, primeiro, você tem que testar a atividade antes de mostrar para ela, para saber se vai funcionar. Segundo, você precisa organizar. Você tem que ter organizado, porque a criança, quando você chega com a atividade organizada para ela, vai causar o interesse dela. Se você entrega de qualquer jeito, mostra de qualquer jeito, não vai causar impacto nenhum na criança. Então, tem que entregar, mostrar para ela já organizado. Você tem que trabalhar da esquerda para a direita e de cima para baixo. Tem essa questão também. Por quê? Você já vai trabalhando a leitura na criança. Que a leitura é sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, todas as vezes, por exemplo, essa do milho, aquela atividade do milho, por exemplo, o milho fica do lado esquerdo. Porque ela vai pegar o milho do esquerdo e vai botar na direita, entendeu? É mais ou menos isso. Então, assim, mostra para ela, primeiro, como faz. Primeiro, senta do lado da criança e diz, é assim que mamãe vai fazer, é assim que se faz. Aí faz toda a atividade com ela e mostra como é. Agora é a sua vez, aí você deixa a criança fazer. Se a criança fizer e não fizer direito, não é para você chegar e dizer, não, tá errado, filha, não é assim. Não, deixa ela fazer e aí deixa ela achar o próprio erro. Se ela não achar,
você diz, agora é a vez de mamãe, aí senta do lado, aí vai, faz novamente, pronto, agora é a sua vez, deixa ela observar. E quando você for explicar à criança como é, evitar usar muitas palavras. Ela é muito visual, então você usa ou pouca palavra ou nada. Simplesmente chegar e mostrar como é mesmo, para ela poder ter fazer a verdade. Deu uma travada no final, mas deu para entender o que você falou. Você estava falando mais dessa questão da observação, né? Tá dando uma travadinha. Tá travando um pouco. Tá conseguindo me ouvir? Acho que agora melhorou. Melhorou. Ah, tá bom. Então, eu vou mostrar aqui uma outra foto que você me mandou para você comentar, que é a questão da tesoura, né? Como ensinar a usar a tesoura, facilitar isso. Explica aí pra gente como é que funciona. Pronto. Eu tô trabalhando muito com ela agora, é o uso da tesoura. Tesoura sem ponta. E, para início, essa dica é muito interessante, porque assim, a gente coloca, ela pega na tesoura normal e a gente pega nessas duas partes que são 2 rolinhos de fita adesiva do lado, é onde você vai colocar a sua mão. A criança pega na tesoura normal e você pega por fora. E você vai guiando a criança no corte. Vai só guiando e ela vai entendendo como é o funcionamento da tesoura. Então, assim, eu trabalho com ela. Ela agora não utiliza mais dessa forma, mas para início foi assim, para ela poder aprender a cortar, foi assim. A gente estava utilizando assim, hoje não mais. A gente também tem esse modelinho aqui de tesoura, que é super indicado também, que ela tem uma molazinha aqui. Então, a criança só faz o movimento de fechar. O retorno, ela faz por ela mesma. Também já ajuda o movimento, sabe? E também a gente trabalha a tesoura, outra tesoura, a tesoura bola, que a gente tem trabalhado muito, que é para transferência. Transferência de objetos, transferência de sólido. É muito legal. Também, essa aqui a gente comprou, mas existe também a possibilidade de ser feito em casa, com material reciclável. Por exemplo, a gente pode fazer uma tesoura dessa. Com tampa de requeijão, por exemplo. É só você cortar a tampa do requeijão e você coloca e vai fazendo o movimento. Mas da mesma forma, funciona do mesmo jeito. Geisa, qual é a indicação da tesoura? A partir de quantos anos dá para usar a tesoura? E em que momento você identifica que a criança não precisa mais desse auxílio do pai ou da mãe? Depende muito, porque assim, vai de criança para criança, né? Então, assim, a partir do momento que você decide, a partir dos 2 anos, mais ou menos, a criança já está meio que apta para começar a utilizar a tesoura. Então, assim, não é uma idade fixa, não, mas de 2 a 3 anos, consegue já fazer esse movimento em linha reta, de 2 a 3. De 3 a 4 já começa a fazer um movimento já mais com curvas, mais ou menos assim. E só a partir dos 5 anos é que ela já vai começar a fazer uns cortes mais difícil, sabe? Mas para a criança aprender a tesoura, a partir dos 2 anos eu acho que já dá para iniciar, né? Essa pega da tesoura. E como é que o pai ou a mãe identifica qual é o momento de deixar ela fazer sozinha, já não usar aí mais o guia? O pai sente de que maneira? Você coloca o dedo e ela já vai por ela mesma. Só você colocar, você não precisa nem movimentar que ela já vai sozinha. Ela já sabe o movimento e já vai sozinha. Então aí você já percebe que não precisa mais utilizar, então você já tira. Então eu vou colocar aqui uma outra atividade. Essa eu achei muito legal. Ela corta um pouquinho, mas acho que dá pra ver aí. Dá pra ver, sim. E com sua explicação vai ficar mais claro também. Conta aí como é essa. Essa é super simples, é feita com gel de fralda. Então, assim, a gente pega uma fralda descartável e coloca embaixo de uma água corrente. Então, ela vai inchar, 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 inchar. Então, você só faz abrir e retirar esse gel todinho que tem nela. É uma atividade sensorial maravilhosa. Parece simples, mas é complicado para ela. De início, ela teve um nojo horrível de pegar nesse gel de fralda. Ela ficou com muito nojo. E aí, assim, nessa daí, o que a gente fez? O gel de fralda, ele parece uma neve. Então, assim, ela tá muito ligada na Frozen. Então, eu peguei uma bonequinha da Ana, da Frozen, coloquei embaixo do gel de fralda, para ela procurar com a mão, procurar onde estava a Ana.
E ela sai mexendo, mexendo, mexendo. De início ela fez uma cara de nojo horrível. Acho que eu tinha até uma foto dela com essa cara de nojo. Aí ela sai procurando, procurando, procurando até achar. Aí insistiu, aí botei mais outras coisas para ela procurar, umas bolinhas. E aí ela foi perdendo o nojo e já estava colocando a mão. Isso é muito importante para trabalhar o neurológico da criança, né? Por que essas atividades sensoriais são tão importantes, Geisa? Exatamente, para poder trabalhar a parte neurológica da criança. É bem importante e tem crianças realmente que precisam muito, são crianças que tem uns transtornos sensoriais, que aí sim que precisa mesmo trabalhar. E é bem importante, não só essas, como outro tipo de atividade sensorial. É muito, muito legal você estar trabalhando esse tipo de coisa com a criança. A gente recebeu um comentário aqui de Luma Santos, que é instrutora de Mindful Eating, inclusive falou com a gente, com o Educo, sobre Mindful Eating para crianças. E é um conteúdo bem legal que está aqui no feed do nosso Instagram, também está no YouTube. E ela disse que é importante, inclusive, para a alimentação, e as pessoas nem imaginam essas atividades sensoriais, enfim. É verdade. E a gente recebeu também um comentário de Thaís, que comentou muito show essas atividades, Geisa. Parabéns. Obrigada. Eu vou colocar uma outra foto aqui, que também é de tesoura, voltando de aí. tesoura. Então, tesoura. Explica pra gente essa. Essa também bem simples, papelão e lã, nada mais. E uma foto. Eu coloquei uma foto dela, mas vocês podem estar utilizando fotos de revistas, de jornais, enfim, foto de animal, figura, ou então desenhar. Pede para a criança mesmo desenhar. Depende também da idade da criança e do interesse da criança, mais uma vez. Colei a foto no papelão e fiz furos de um lado ao outro e coloquei a lã passando para ela poder cortar e salvar a Luísa, que estava presa. Muito bom. A ideia era essa. E aí também, para trabalhar a coordenação motora, quais são as questões trabalhadas aqui? Sim, trabalhar concentração, coordenação motora, o uso da tesoura, esse movimento também, que é muito importante para trabalhar os músculos das mãos. Tudo isso, assim, é uma atividade bem lúdica, porque a criança, ela não entende que você está trabalhando isso. É uma brincadeira, é tudo uma diversão para ela, né? Então ali, vamos salvar a Luísa está presa, bora salvar ela. Sim. Uma questão que Camila Sátiro, que a gente entrevistou aqui numa live, ela é contadora de histórias do Baú da Camilinha, ela falou na live, foi que você não precisa dizer qual é a moral daquela história, ou, nesse caso, dizer qual é o objetivo dessa atividade. Exato. Contando a história ou propondo a atividade, a criança mesmo vai entender o que é, né? E aí as questões que precisam ser trabalhadas vão ser sem você precisar dizer para que serve aquilo, né? Acho que serve para essas questões aqui também, né? Exatamente. E aqui essa outra atividade que cortou, infelizmente, mas, enfim, explicando aí, acho que vai dar para entender. A gente desenhou, essa aí foi do porco-espinho, é bem simples a atividade. A gente desenhou um porco-espinho sem os espinhos e ela fez os espinhos com garfo de cozinha, pode ser garfo descartável, enfim, a gente utilizou o garfo normal de cozinha e tinta. Então, ela melava na tinta e passava, e ela mesma fez os espinhos do porco-espinho. E nessa mesma atividade que a gente fez fez um porco-espinho de massinha de modelar, e ela foi colocando palito de dente para trabalhar também o movimento da pinça, colocando na massinha de modelar. Ah, muito legal. E conhecendo um novo animal, né? Sim, Gel Mendonça comentou aqui que fez esse com a filha dela. Ah, massa. É muito legal. E esse aqui? Esse aí é um parquinho. Normalmente, nos finais de semana, eu faço um brinquedo. Já fiz castelo, já fiz parquinho. A gente sempre faz alguma coisa que chame a atenção dela, que ela gosta para brincar, para pensar bem tempo mesmo, gastando o tempo dela naquilo que ela gosta. Ela ama parquinho. Ela ama parquinho. E ela, infelizmente, agora, com essa pandemia, não está podendo sair. Então, assim, utilizei papelão, palito de churrasco, palito de picolé, areia cinética que tinha em casa, mas pode ser utilizado água, por exemplo, escorrega e cai na água. E é bem facilzinho, um objeto, um triângulozinho, que é uma pecinha de encaixe de um joguinho dela. E esses bonequinhos que ela ama, que são miniaturas que ela pega
quando a gente vai em padaria, em restaurantes, que tem aquelas que a gente coloca moedinhas de R$ 1 e sai aquelas bolinhas, pronto. Esses dedoches, ela ama. E aí, esse aí é mais para brincar livre. Só para brincar livre, exatamente. Porque o brincar livre é muito importante. Então, assim, Sim. eu evito, sabe, de estar fazendo atividades. Como é que eu posso dizer? Eu já passo a semana inteira fazendo atividades com ela, por mais que seja pouco tempo, porque essas atividades que eu faço não é o dia todo, é pouquíssimo tempo. Mas são atividades, além das atividades que ela tem da escola. Então, assim, no final de semana eu tento deixar o brincar livre para ela. E ela ama. E brincar livre é muito importante para a criança. Até a ociosidade também é muito importante para a criança, para ela poder ser criativa. Sim. Queria que tu falasse um pouco dessa questão, né, do tempo. Ao longo da semana, como é que tu organiza? Tem um horário que você costuma fazer para isso? E eu não estou perguntando isso porque existe uma fórmula pronta que vai se encaixar nas outras casas. Mas para conhecer mesmo a tua realidade, existe uma hora mais adequada de você sentir mesmo a criança para saber ali qual é o momento que você propõe aquela atividade. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa divisão na rotina para encaixar essas atividades, o brincar livre, enfim. Existe a hora que a criança está disponível. É isso, que ela está disponível para brincar. Tem dia que Luiz acorda que não está afim de brincadeira, não está afim de fazer atividade, não está afim. É você respeitar a criança. Respeita o tempinho dela. Deixa para lá, tenta uma próxima oportunidade. Não insiste, porque acaba criando. A criança vai ficar. Não vai querer fazer enfim, não dá certo. Não dá certo. Então você tem que conhecer a sua criança para saber qual é o melhor horário para fazer. Ela mesmo diz. Ela cobra as atividades quando eu não faço com ela. Ela cobra, mamãe, vamos fazer atividade? Vamos, filha. Aí eu vou e faço, sabe? Tem coisas que muitas vezes, principalmente no final de semana, como eu tinha dito, ela cobra. Ela cobra, vamos fazer, aí eu acabo fazendo, final de semana, alguma coisa, caso ela peça, sabe? Mas normalmente eu faço brinquedos para ela no final de semana. Sim, a gente recebeu aqui alguns comentários. Priscila comentou que esse parquinho ficou um arraso. Denis disse que você é muito criativa. Thaís disse que ficou top. Camila, que você tinha mencionado, disse que esse aí foi incrível demais. E aí vamos passar para um outro que eu acho que você mencionou de alguma maneira, que foi o castelo. Isso, o castelo. O castelo a gente só usou papelão, cola quente e emborrachado. E um canudinho também, para fazer essas bandeirinhas. Só. Foi suficiente para ela brincar demais. Demais, demais. Amou o castelo. Botou todos os bonecos, todos os dedos, fizeram fila para entrar nesse castelo. E a gente pode falar também um pouco, Geisa, da questão dos brinquedos já estruturados e daqueles que a criança acompanha a construção, enfim. Qual é a tua opinião sobre isso? Qual a importância de também não entregar só brinquedos já prontos para a criança? Aqui é bem assim. A gente, por mais brinquedo caro que você tenha, não adianta. Ela sempre vai querer aquilo que não é brinquedo, para começar daí. Ela quer o que não é brinquedo, ela quer o que você está fazendo. É sempre isso, porque ela está vendo como é que está sendo feito. Então, causa interesse na criança, sabe? Então, o brinquedo pronto, lógico, ela gosta. Dizer que não gosta, gosta sim. Mas o brinquedo que a gente faz com material reciclável, ela vê a transformação de uma coisa que não tinha significado para ela, um papelão, que agora se transformou num castelo. Tem todo um significado para ela. Muito legal. E Ana Maria deixou um comentário e disse que todas as ideias são perfeitas e ela tenta fazer todas. Geisa, eu queria te pedir caminhos para isso. As pessoas podem ver as sugestões que você faz, mas se a criança dela não tem aquela faixa etária, ela quer conhecer outras atividades, quais são os caminhos que você indica para o pai e para a mãe que quer começar a fazer atividades e que você, por exemplo, busca também para, enfim, como referência? O que é que você deixa aí de sugestão para que as pessoas acompanhem para pegar mais ideias? Bom, na internet, a internet é um mundo. Então, assim, tem muita coisa. Se você pesquisar, você vai conseguir achar muita coisa interessante, muita coisa legal. Então, assim, eu uso muita coisa do que eu aprendi no curso de pedagogia e uso muita coisa que eu pesquiso também, para poder utilizar de acordo com a idade dela. Então, assim, para mim é mais fácil entender qual funciona e qual não funciona. Então, para mim é mais fácil, mas tem pais que não conseguem exatamente... Claro, não tem essa... Não consegue saber diferenciar, né, a idade, uma atividade que é para a idade do filho ou não.
Então, assim, muitos perfis, por exemplo, de Instagrams, por exemplo, nos meus eu já coloquei toda foto que tem atividade, eu coloco a idade de Luísa embaixo, estou colocando a idade de Luísa embaixo para poder os pais terem essa basezinha, sabe? Mas normalmente se você pesquisar pela idade da criança, você consegue encontrar muita coisa legal. Instagram, no Pinterest, tem muita coisa, muita coisa. E aí eu vou deixar, então, como sugestão aqui, uma live, que foi a nossa live do sábado passado, com Lilith. Ela falou também sobre as atividades que ela tem feito em casa, ela deu algumas sugestões, a gente mostrou aqui. Está disponível no feed da gente, vocês podem dar uma olhada no que ela fez e ela também dá algumas sugestões. E aqui no Instagram tem algumas outras opções de conteúdos em que a gente comentou, enfim, algumas sugestões de brincadeiras, tem também especialistas falando sobre a importância do brincar livre, tem gente falando sobre contação de história, enfim, tem muita coisa legal aí para quem se interessa pelo assunto. E eu acho que essa é a última foto que a gente tem e vamos comentar então. Bom, essa daí é pintura com sal. Só utilizei um desenho. Nesse caso, a gente já tinha o desenho pronto, mas a pessoa pode fazer, o pai pode fazer um desenho. E no contorno do desenho, a gente coloca cola e sal, passa sal. Só isso. E aí você pega a água, coloca um pouquinho de tinta e mistura. Pode deixar, não é para deixar muito grosso como uma tinta, mas um pouco mais ralinho, sabe? Como água mesmo. E ela mela o pincel na água colorida e coloca o pincel em cima da linha onde está o sal, em cima do sal. E o sal vai absorver essa tinta e ele vai espalhando bem certinho, assim. E ela vai se espalhando, se espalhando. Ela amou essa atividade. Que é bem diferente, né? Porque ninguém imagina que você tocar com o pincel ali e vai espalhar a tinta, né? A cor da tinta. Ela amou. Dá pra ver pela carinha dela. Ela tá com uma carinha bem de realizada, né? Fazendo a atividade. É verdade. Eu acho que das atividades que a gente tem foto são essas. Mas aí, Geisa, se você quiser comentar algumas outras questões, enfim, sugestões de atividades, mesmo que a gente não tenha aqui as fotos que você acha interessante para fazer, para trabalhar nesse período e em outros períodos. Eu trabalhei com ela uma também sobre escovação. Ela, graças a Deus, nunca teve problema para escovar dente, mas tem muita criança que, principalmente na faixa etária dela, que tem. Então, assim, é interessante. Sim, deixa eu pegar aqui. Essa aqui, a gente fez um desenho com os dentes bem grandes. Coloquei dentro de um saquinho A4 normal. Então, a gente pega uma canetinha, um hidrocor, e faz uma sujeirinha no dente. Certo? E aí entrega para ela uma escova úmida e ela vai passar para tirar toda a sujeirinha do dentinho. Aí ela vai aprendendo sobre a escovação. Aí depois a gente limpou, ele sai todinho, então não precisa nem tirar daqui do saco. Já fica limpinho e ela vai entender mais ou menos como é. Nesse caso, nessa atividade que eu fiz com ela, quando a gente concluiu, ela foi escovar os dentes. Camila perguntou aqui, pediu ideia para as crianças, para os pirraias, como ela colocou, gastarem energia. Eu faço muita atividade com ela de psicomotricidade e principalmente na escola, as atividades da escola. Dia de quarta-feira tem psicomotricidade e aí ela ama. Eu acho que ela está sentindo realmente falta de estar gastando essa energia. E aí eu aproveito o pai, que é educador físico, para ele ajudar também nessa parte. E aí ele ajuda. E a gente monta vários circuitos, já montou vários circuitos aqui com ela. Passar por debaixo da mesa, andar sobre a linha, pular de um lado para o outro, bota uma lã de um lado para o outro para pular e pegar uma bolinha para colocar do outro lado. E aí a gente trabalha vários movimentos com ela, além de gastar toda a energia. E todas as vezes que a gente trabalha a psicomotricidade com ela, o que é que acontece? Mais fome e mais sono. É certeiro. É fome e sono demais. A gente acha que é uma besteira, né? Tá fazendo uma atividade bem simples, mas gasta energia, viu?
Geisa, tem uma questão que muitas pessoas têm levantado nesse período, que é a coisa de, mas eu não preciso estar fazendo atividade o tempo todo com a criança. E você, de alguma maneira, já mencionou que não é uma atividade que dura o dia inteiro, você não está fazendo aquilo o dia inteiro. Exato. Porque os pais também se sentem cansados e existe essa cobrança, né, de, preciso fazer atividade. O que é que tu acha disso, assim? E como é que os pais podem enxergar qual é o momento que ele também está afim de fazer, porque se não tiver, não adianta, né? Exato. Tem que estar bem os dois lados. Não adianta você estar querendo fazer e a criança não tem interesse, ou a criança querer realmente fazer atividade e você não está com tempo, não adianta fazer por fazer. Você realmente tem que estar disposto para fazer. Então, assim, não tem que ter essa cobrança de todos os dias estar fazendo. Não tem. Até porque a gente realmente, como você falou, a gente tem outras atividades para fazer, a gente tem que dar conta de outras coisas, não é só isso. Então, até a rotina, não vai fazer atividade hoje, mas assim, qual é a autonomia que você dá para sua criança fazer as coisas? Eu não vou fazer atividade com ela hoje, mas hoje eu vou ensinar ela a vestir a roupa dela sozinha. Então ela vai, ela pega o shortinho, ela vai, ela veste, ela tenta, ela escova os dentes sozinha. Tudo essa autonomia que a gente tem que dar para a criança, sabe, também. Não precisa só fazer a atividade. Mas assim, não vou fazer atividade hoje, mas qual o momento do dia que a gente pode fazer outras coisas, né? Inserir outras coisas para a criança. E você mencionou também, de alguma maneira, já a importância do brincar livre e também do não fazer nada, né? Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso também. Pronto. A criança, deixar ela sem fazer nada é maravilhoso, porque ela vai criar coisas para fazer. Ela inventa de toda a rotina que ela vivencia, de tudo que ela vive durante o dia. Ela vai representar uma boneca que ela está brincando. Ela simplesmente mostra um teatro das bonecas, as coisas que ela vive em casa, as coisas que ela vive na escola. E isso é muito importante, porque a gente vê o que é que ela está assimilando de tudo que ela está passando no dia, né? De toda a vivência dela, o que é que ela está assimilando daquilo tudo. E é muito importante, porque tem coisas boas que ela vai fazer e tem coisas que não são tão legais assim. E aí a gente vai trabalhar em cima disso. Por exemplo, ela gosta muito de pegar boneco e botar 2 bonecos para brigar. Papai, estão brigando. Vou tirar, vou botar no repouso. Coisa desse tipo. Mas é o quê? É a vivência a coisa que ela vive. Na escola, ver criança brigando, os amiguinhos, enfim, é isso. Uma coisa que eu li uma vez e achei muito interessante foi sobre a importância de o adulto, de alguma maneira, observar o brincar livre. O brincar livre para a criança, mas você está observando para justamente assimilar quais são as questões que ela está trazendo e aí para você também, enfim, trazer isso. E uma outra questão que eu li também, que eu achei muito interessante, é que acho que foi Janine Dodge, do Instituto pelo Brincar Livre, ela falou que qual é o momento que o adulto entra na brincadeira? E aí ela fala muito da importância de você esperar ser convidado para a brincadeira. De deixar a criança escolher se ela quer brincar com você ou não, e não você forçar a sua presença nesses momentos. Exato. E de não forçar a sua presença quando ela não quer e estar ao máximo disponível para quando ela quer. Então, que né, às vezes tem esse desafio de você estar disponível quando a criança quer brincar com você, mas de ela ser a protagonista do quando, como, onde e com quem também, né? Correto. Aqui não existe essa possibilidade de não entrar na brincadeira. A gente até queria muitas vezes, mas não existe. Então, assim, ela ainda está numa fase que ela quer a presença da gente, mesmo que seja sem brincar, mas que quer a presença da gente o tempo inteiro ao lado dela. Ela brincando sozinha, ela brincando com a gente. Mas normalmente ela quer a presença da gente na brincadeira, né? Então, assim, vai muito de idade também. Ela ainda está muito novinha para inventar as historinhas dela sozinha. Então, assim, ela tem o adulto como uma pessoa que vai auxiliar, que vai dar o andamento na brincadeira para ela. É mais ou menos isso que acontece aqui. Uma outra questão, Geisa, que eu costumo ver é algumas pessoas dizendo, mas eu não sou criativa assim, eu não sou boa com trabalhos manuais. E uma coisa que Lilith trouxe, por exemplo, na live da semana passada, foi que eu nem era boa nisso, eu não sei fazer nada disso, mas faço. Vejo a inspiração e faço. Precisa ter um dom para isso ou querendo dá para fazer alguma atividade? Dá para fazer tranquilo, mesmo quem não tem, eu não tenho, eu sinceramente, por mais que eu tentasse fazer alguma coisa, eu sempre achei que não tenho
dom de nada. Por exemplo, desenhar não é comigo, por exemplo, não é minha área. Então, assim, eu tô sofrendo um bocado porque a gente tá sem impressora em casa. Então, sobra pro marido desenhar, porque ele desenha legal, mas eu não desenho nada. Então, o que eu quero? Passo pra ele, ele desenha. Eu vou e faço as coisas, assim, tem que ter uma parceria aí nesse caso. Mas é isso, Aninha. Tem coisas prontas, se você quiser pesquisar. É gente que vende muita coisa legal, muita brincadeira legal, com precinho legal também. Tem coisas gratuitas na internet que você pode imprimir. Muita coisa legal que não tem necessidade de você ter uma criatividade para isso, de ter que ter. Eu tenho que desenhar, eu não sei fazer, isso é muito difícil. Não. Tem coisas muito legais que dá para fazer sem necessidade de. Acho que assim, até você trabalha a sua criatividade nesse momento, porque é bem prazeroso. Para mim, pelo menos, está sendo muito prazeroso. E uma outra questão é esse tempo junto, né? Compartilhado, essas Demais. memórias que vão ser construídas também. Fala um pouquinho sobre essa questão. Exato. Eu tento fazer isso, tento passar por esse momento tão difícil, tão delicado da vida da gente. Tento passar para ela de uma forma mais tranquila, para que ela lembre desse momento como um momento bom, um momento de diversão, que ela teve os pais presentes, que ela brincou, e não como um momento de sofrimento preso em casa. A gente vai lembrar que a gente estava preso dentro de casa, mas a gente viveu tanto momento legal aqui. Eu, sinceramente, eu não tô. Não é que eu não esteja. Que eu esteja feliz com isso, mas assim, é um momento maravilhoso da vida da gente, que a gente está passando, de estar acompanhando o crescimento dela em casa, sabe? E é cada transformação de uma hora para outra, assim, que você fica, ela fala cada coisa que a gente. Meu Deus, minha filha ela nasceu ontem, já tá assim, é bem por aí. Camila deixou um comentário com uma sugestão também. Olha aí. Ela coloca uma folha de ofício na tela do computador e cobre, porque tá sem tinta durante a pandemia. Boa. É uma outra opção aí para quem não já consegue fiz isso desenhar. também, Camila. Também já fiz. E Bianca disse que a filha ama as atividades. E aí tem isso, você falou da realização dela fazendo a atividade. E eu vi na imagem, você vê mesmo que ela tá gostando de fazer. Exato. E deve ser muito gostoso ter esse retorno, né? Você vê que você fez, cansado muitas vezes, depois do trabalho, de madrugada testando a brincadeira, porque tem que estar testada antes dela fazer. Mas com a carinha dela deve dar... Paga tudo, né? Paga sim, com certeza. Ela ama a atividade, ela pede o tempo todo para fazer. Filha, atividade de novo, filha, atividade de novo, mamãe. Tá, filha, vamos fazer. Mas é isso, você... Muitas vezes você pode não tá com nada pronto para fazer com a criança, mas a criança vai te guiar para fazer as coisas. Mesmo que você não tenha nada pronto, com os brinquedos dela, ela vai te mostrar. Por exemplo, umas bolinhas, ela tá brincando com as bolinhas. Eu não dou nada com uma ideia. Eita, vamos fazer uma transferência de bolinha de um lugar para o outro. Com um pezinho. Não sei, simples assim, mas vai aparecer. E a criança vai amar. É só em você estar presente, para a criança já é demais. Já é um presente para ela. Muitas pessoas comentando aqui que, enfim, dessa coisa da construção das lembranças, de que o melhor desse momento é passar mais tempo com os filhos. E eu acho que essa tem sido uma questão que tem vindo muito à tona para as famílias nesse período, né? Dessa possibilidade de estar mais tempo junto. O que você acha que vai ficar de lição, se vai ter alguma lição desse período, Geisa? Vai sim. Eu confesso que muitas vezes, fora da pandemia, a gente acaba, por ter um dia muito corrido, a gente acaba não dando o máximo de atenção, às vezes, pela quantidade de coisa que a gente está passando. Então, assim, no dia, você chega em casa, você precisa fazer comida, você precisa tomar banho, trocar de roupa. Sempre tem muita coisa para você fazer e acaba a criança querendo tua atenção e você acaba muitas vezes negligenciando um pouco dessa partezinha. E assim, a pandemia, para mim agora, que eu já tinha minha cabeça já era voltada já para ela me ter mais presente. O pouco tempo que eu tinha com ela, eu tentava ficar mais presente com ela. O máximo, tipo assim, esquecer celular, por exemplo. Tem que deixar o celular do lado. Hoje eu pego o celular para filmar ela, para tirar foto, para registrar todo esse momento, para poder postar também, para compartilhar com vocês tudo isso. Mas assim, para estar no celular o tempo inteiro e a criança do lado, não dá.
Não dá, sabe? Assim, e esse momento que a gente está passando está sendo maravilhoso. Muita coisa a gente está construindo e vai ficar. O que ficou de lição para mim foi que as coisas simples da vida são tão importantes e a gente nem muitas vezes passa despercebido assim durante o dia a dia, né? A gente passa despercebido mesmo e realmente ficou bem claro agora O que importa mesmo, né? o que importa, exato. Geis, a gente tá aí se aproximando do fim, porque a gente tem um tempo limite aqui no Instagram, né? Eu queria saber se tem mais alguma atividade que você gostaria de comentar, ou alguma mensagem, enfim, para quem gostou desse tipo de conteúdo, procurar mais informações. Pronto. Tem uma dica também de cola, da utilização de cola, que muita gente tem dificuldade para a criança utilizar cola. Mela tudo, enfim. Vidrinho de esmalte e cola dentro. Simples assim, a criança, mesmo que derrame, eita, bateu, virou, ele não vai cair com facilidade. Pode botar um pouquinho de cola e um pouquinho de água para ficar um pouquinho mais líquido. E fica assim, e a criança vai passando no que deseja e vai colando. Simples. É uma dica bem simples, mas que ajuda muito. Ajuda muito para evitar um melequeiro. Sim. Tem mais alguma coisa aí que você separou? Ainda dá tempo de a gente comentar. Eu acho que até a questão mais uma questão sensorial. No banho, que eu já fiz atividade com ela no banho também. Espuma colorida, pega sabonete líquido infantil, de preferência, porque não vai arder os olhinhos da criança, corante e água, um pouquinho de água, meia xícara de água, e bate no liquidificador e vai ficar uma espuma maravilhosa. Bota para a criança brincar no banheiro e ela vai brincar à vontade. Piscina, abre a piscina, coloca espuma dentro. É maravilhoso, a criança vai amar essa dica. Outra também, pintando dentro do limite. A criança normalmente, muito novinha, ela não consegue ainda pintar dentro do limitezinho que tem da pintura. Pinte só a cabecinha do chapéu, ela não vai conseguir pintar, sempre vai pintar fora. Então a gente consegue treinar ela como? Pega papel, coloca palito, pode ser palito de picolé, pode ser com cola quente, faz um desenho com cola quente, um círculo com cola quente, barbante. Tudo isso vai treinando a criança a pintar sempre dentro do limite. Já é uma outra dica legal para já. Porque aí fica com a barreira física. Fica com a barreira física, exato. Exatamente isso. Legal. Geisa, queria agora para a gente já nesse clima aí de encerrando a live, chegando a essa reta final, queria que você desse algumas dicas para os pais, práticas, se for possível, assim, desse tempo em casa com as aulas, né? Porque muitos pais estão se sentindo também professores. Você tem essa formação, mas muitos se sentem culpados, têm valorizado mais os professores, enfim. Qual é a mensagem que você dá? A gente tem 1 minuto e meio para encerrar a live, uma mensagem final comentando essa rotina, enfim, o pai com esse papel também agora de educador em casa. É verdade. Eu acho assim, eu tenho vivenciado muito os dois lados da moeda. Eu vejo meu marido em casa se dedicando tanto para os alunos dele e muitos pais, e eu com minha filha, tendo ela como aluna, e assim, vivencio os dois lados e vejo o quão difícil é você preparar uma aula para dar. Então, assim, a gente precisa ter os dois lados, o retorno dos dois lados. A gente precisa entender o esforço que está tendo do outro lado também, sabe? Eu sei que é bem, bem difícil, não é toda criança que vai tá bem, como é que eu posso dizer? Conectada nessa aula online, digamos assim. Não vai ser todo mundo que vai ser, mas então assim, se os pais puderem ajudar as crianças nesse momento e auxiliando, em vez de estar criticando, que tem